Caríssimos irmãos e irmãs, espero que todos vocês estejam na paz de Deus. Quando chega o fim do ano litúrgico, somos sempre chamados a nos recordar sobre os novíssimos, isto é, sobre aquelas realidades que haverão de se manifestar a todo ser humano no fim de sua existência. O que são os novíssimos? Os novíssimos são a morte, o juízo, o céu e o inferno. É muito importante que meditemos sobre tais realidades, porque tais coisas realmente existem e realmente se darão na nossa existência. Nenhum de nós poderá escapar de tais coisas. Então é importante que desde já meditemos sobre elas, para que assim estejamos preparados para quando tais coisas acontecerem. Vamos ver a passagem onde tais realidades ficam bem explícitas para todos nós. Isso nós podemos encontrar no texto de Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46. Acompanhem comigo. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente e preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isto a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Vede, caríssimos irmãos e irmãs, é o próprio Jesus que nos lembra sobre estas realidades, sobre os novíssimos. Primeiramente, a morte. Todos nós vamos morrer. E para termos certeza disso, não precisamos ler um texto do Evangelho ou pensar muito, fazer muitos raciocínios. Basta nos olhar para nós mesmos. Nós envelhecemos. Nós
estamos em um estado de constante decomposição, que culminará, obviamente, na morte. No entanto, o que nós vemos na morte? Vemos apenas a decomposição de um corpo material. Pela razão e também pela fé, nós sabemos que somos compostos não só de um corpo, mas também de uma alma espiritual. E na morte se dá a separação de corpo e alma. Corpo e alma se separam. Nisso consiste a morte filosoficamente e teologicamente. Agora, quando se dá esta separação, devemos entender que esta separação é provisória, porque Deus, em sua infinita perfeição, não prefere a alma ao corpo, ou o corpo à alma. Não. Ele nos prefere, Ele nos ama, Ele nos quer por inteiro. Sendo assim, um dia, todos nós haveremos de ressuscitar, o que significa que corpo e alma serão novamente unificados. Porém, antes que essa realidade se dê, já podemos esperar um julgamento. E nós chamamos esse julgamento de juízo particular, onde a alma, logo após a morte, será julgada por tudo o que a pessoa fez em sua vida terrena. Todo bem e todo mal que nós fizemos será contado por Deus. E ali naquele juízo particular, cada um receberá um destino eterno, isto é, um veredito e uma sentença eternas, que será ou céu ou inferno. Aqueles que recebem o inferno, isto é, que são condenados, já são condenados para toda a eternidade. Aqueles que recebem o céu já são, digamos, bem-aventurados para toda a eternidade. No entanto, mesmo dentre estes que foram aceitos na glória do céu, existem aqueles que ainda possuem alguma falta, não grave, mas leve, e que, portanto, ainda não estão totalmente puros para contemplar a face de Deus. Estes, por sua vez, terão que passar por uma purificação. E essa purificação nós chamamos de purgatório. Ali estas almas serão purificadas com algum sofrimento, para que assim reparem seus pecados, suas faltas, suas manchas e possam ir ao encontro de Cristo. Mas lembrem-se que estas almas que estão no purgatório já estão salvas, já estão no céu. O purgatório, podemos dizer que é a antessala do céu. Não há como voltar do purgatório, como regredir do purgatório para o inferno. Não, isto não. Do purgatório só se vai para o céu. Então já são bem-aventurados aqueles que estão no purgatório, porém necessitam de nossas orações e de nossas boas obras para a reparação de suas faltas. Porém, após tudo isso, haverá a ressurreição dos mortos. Todos nós ressuscitaremos e todos nós seremos julgados no juízo final, que será um juízo público e um juízo visível, onde nosso Senhor Jesus Cristo realmente descerá dos céus visivelmente com seu corpo, alma e divindade e julgará a todos os seres humanos. Todos os povos e nações passarão pelo juízo final, da mesma forma como passaram pelo juízo particular. E ali sim, Cristo dará aquela mesma sentença dada no juízo particular, porém não só para a alma, também para o corpo. Corpo e alma serão sentenciados, quer a vida eterna, quer a morte eterna. E sendo assim, o corpo e a alma, se forem para o céu, haverão de experimentar a Deus e toda a felicidade que dele procede. Nós experimentaremos a Deus se estivermos no céu, não só com a alma, mas também com nossos 5 sentidos. Isso será causa de grande alegria para nós. Porém, se formos para o inferno, haveremos de experimentar verdadeira ausência de Deus. O que não significa que Deus não esteja no inferno. Deus também está, porém não poderemos contemplar sua face, não poderemos
experimentá-lo, seremos privados dessa experiência magnífica que só os bem-aventurados podem ter. E lá no inferno haveremos de experimentar os mais terríveis sofrimentos, não só na alma, mas também na carne. Por isso ninguém queira para ninguém o inferno. Não desejemos jamais o inferno para qualquer pessoa, porque não há coisa pior do que o inferno. Desejemos sim o céu, o céu. Ó sim, desejemos para nós e para todos o céu. Mesmo para os maus, rezemos para que se convertam, rezemos para que sofram nessa terra e desse modo se emendem, para que assim possam um dia ir para o céu. Porque, ó irmãos e irmãs, eu vos digo, como deve ser algo incomparável estar no céu. Isso nos mostra o próprio Jesus, quando diz: ide benditos do meu Pai para a vida eterna. Deus não nos daria algo ruim. Deus, que nos ama tanto, não nos prepararia algo mais ou menos bom. Pelo contrário, Ele quer para nós o que há de melhor. Por isso, esforcemo-nos para desde já irmos ao encontro de Deus no céu. Não quero que vocês morram agora e nem eu mesmo. No entanto, é necessário que estejamos preparados para a hora da morte. E não há melhor preparação para a hora da morte do que uma vida bem vivida. Uma vida vivida segundo a lei e os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, encaminhemo-nos para o céu, irmãos, vivendo santamente nesta terra, praticando boas obras, fazendo bem aos nossos irmãos, porque em nosso próximo está nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que fizermos ao próximo, estaremos fazendo a Ele. Espero que vocês fiquem com Deus e que, por intercessão de todos os santos e santas de Deus, todos nós consigamos viver santamente nessa terra e um dia estar na glória do céu. Fiquem na paz de Deus e até nosso próximo encontro, se Deus o permitir.